Boa noite, pessoal. Boa noite, Pro. Tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bom? Melhor ainda, né? Última aula da semana, né? Achei que você ia falar melhor ainda que agora eu tô te ouvindo. Ah, também, né? Professor, Fala. boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo bom? Como é que tá, Carolina? Tudo bem. Essa semana na outra aula eu te avisei que a avó da Gabi estava internada, né? E ela veio a óbito ontem e a Gabi não vai poder assistir a aula hoje. E ela pediu para eu falar com o senhor, pedir desculpa novamente, mas ela não vai poder assistir a aula, tá? Então eu tô avisando os professores. O que eu quero que você faça é o seguinte: quando for fazer a presença, você põe presente. Aí Tá bom. E põe o nome Gabriela também, tá? Tá bom, eu coloco o nome e o tia dela, pode deixar. Para eu poder não esquecer, né? Tudo bem, professor, pode deixar, eu aviso sim. Tá bom? Infelizmente, então. Era uma situação bem complicada. Seja o que Deus quiser, né? Tá bom, professor, obrigado, viu? Tá bom, sem problema. Pessoal, 2 minutinhos agora, então não mais do que 2. E a gente já começa. Se vocês quiserem abrir o Excel, aquele exercício que está lá no Moodle, tá, pessoal? Já pode abrir para adiantando, porque nós vamos usá-lo assim na sequência. Não tem teoria, não tem nada. É já começar a usar. Tudo bem? Vai ser a resolução daquele exercício que você propôs para a gente entregar até amanhã, né? Até domingo. Até o domingo. Achei que eu já tô pensando que hoje é sábado, professor. Calma, mais 2 horas e já na minha cabeça lá. Hoje é sábado, mas até domingo, né? Certo, mas não tem problema. Então, se vocês quiserem abrindo, beleza. Nós vamos usar o exercício aqui, tá? O mesmo da aula passada, professor? É o mesmo da aula passada, só que a outra abinha. Ah, tá. Então vamos começar, tá, pessoal? Deixa eu ver, tá gravando, tá gravando. Vamos compartilhar a tela. Vamos aumentar aqui o Excel. Opa. É que ele fica bem no meio. Eu não consigo pegar. Que coisa. Pronto. Peguei. Bem, pessoal, esse exercício é o mais completo que tem. Nós vamos demorar a aula inteira para fazer, tá? Então, os 2 segmentos da aula. E ele tem uma parte que é da contabilidade, uma parte que é da área de custos. É mais importante pelo seguinte, para vocês enxergarem qual que é o processo na empresa, como que é fechado realmente o balanço. A gente viu uma parte o semestre passado em contabilidade geral, né? Então, vocês pegaram, fechavam o balanço, mas não via os detalhes de produto. Vocês fechavam o balanço da empresa como um todo. Hoje nós vamos ver os detalhes do produto, como que é. E a coisa toda começa com isso que a gente chama de balancete de verificação. Nós vimos o semestre passado. Balancete de verificação é um rascunho do contador em que ele vai somando todas as contas e colocando o saldo final de todas as contas em uma lista. O balancete de verificação é uma lista que ele não coloca se é do ativo ou se é do passivo, ele coloca em ordem alfabética, ele nem coloca, porque ele está acostumado, ele sabe de onde que é cada conta.
Então ele coloca, vai jogando esse rascunhão, todos os valores de saldo, né? E, pois bem, eu já comecei a separar, tanto que eu coloquei na planilha aí o que é cada coisa. Vamos dar uma olhada, tá? Tem algumas coisas que nós vamos usar em custos, tem outra coisa que ele vai usar no fechamento da contabilidade. E nós vamos fechar essa contabilidade no final, tá, pessoal? Então, caixa. Caixa é ativo. Bancos, clientes, estoque de matéria-prima é ativo. Professor, não tem estoque de produto acabado. Realmente não tem. Por quê? Quem vai calcular é a área de custo, estoque de produto acabado. Então, realmente não tem aqui nesse daqui. Equipamentos de produção, 40 mil. Depreciação acumulada dos equipamentos de produção, 6 mil. Agora, detalhe, pessoal, esse 6 mil, ele é negativo. Aqui não está como negativo. Deixa eu aumentar, que ele vai saindo fora. Aqui, o contador não coloca negativo, mas depreciação é negativa. Por quê? 40 mil, essa depreciação é desses equipamentos. 40 mil é o custo histórico, é quanto que a empresa pagou. Mas depois de 1, 2, 3 anos, não vale mais 40 mil, ela se depreciou. Então, ela perdeu, vamos supor, 6 mil reais de valor. Então, esses 6 mil reais negativos, que não estão negativos aqui, significa o seguinte: esses equipamentos, eles valem 34 mil e não 40. Mesma coisa para veículos. Empréstimos de curto prazo, a empresa pegou algum dinheiro emprestado no banco, então 70.400. Capital social, e aí começa as contas de custo. Consumo de matéria-prima, 140 mil. Mão de obra direta, 120. Energia elétrica, 15.800. Supervisão da produção, aluguel de fábrica, supervisão do almoxarifado. Eu vou separando, custo direto, custo direto. Energia elétrica, aquilo que eu falei, eu não sei. Pode ser direto, pode ser indireto, depende do grau de organização da empresa e das máquinas, da tecnologia das máquinas que ela está utilizando. Tá? Supervisão geral da produção, aluguel de fábrica, supervisão, tudo custo indireto, manutenção preventiva, indireto, lubrificantes, depreciação, seguros. Custo indireto é aquele custo que eu não consigo calcular por produto. Eu tenho aqui um mouse, eu não sei se realmente teve manutenção, se teve aluguel de fábrica aqui. Agora, matéria-prima eu estou vendo. Teve matéria-prima. Mão de obra, a gente percebe que teve mão de obra, tá? Senão não teria fabricado isso daí. Energia elétrica também. Foram dadas essas informações, não pula, isso, volta aqui, isso. A área de custo levantou essas informações também. Ela foi na área de produtos e viu qual que é o preço médio de venda dos produtos. Ela tem 3 produtos: caixa, lata e garrafa. Então, esse foi o preço médio de vendas, essa foi a quantidade produzida e essa foi a quantidade vendida. Quantidade produzida eu uso para determinar qual que é o custo unitário, para conseguir calcular qual que é o valor de estoque, qual que é o CPV. No volume vendido, eu calculo a receita e eu calculo o CPV. Então, não pode confundir, eu vou precisar dessas duas informações. Dá para perceber que vai sobrar aqui 20 mil, aqui vai sobrar 24 e aqui vai sobrar 8. Tá? A área de custo também levantou esse tempo de mão de obra. 1 hora para produzir uma caixa, 2 horas, 2 horas e meia. Pessoal, use o tempo decimal. Não use qualquer cálculo que você forem fazer na empresa, converte o tempo para tempo decimal e usa decimal. Não usa horas, minutos, segundos, que isso aí dá uma bagunça, confunde tudo. Procura usar sempre decimal.
A empresa usa 1 kg de matéria-prima, é a mesma matéria-prima para os 3 produtos. E tem esse tempo de máquina, tá? 0,6 de hora, 1 hora e meia e 3 horas e 45 minutos, que dá 3,75. Foram dadas essas informações. A matéria-prima é a mesma para todos os produtos e o consumo é de 1 kg de matéria-prima por unidade produzida. As habilidades e o salário dos operários são aproximadamente iguais para todos os produtos. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse uma linha de produção em que os funcionários eram mais especializados e ganhavam mais, eu ia ter que separar a empresa em linhas de produção e fazer o cálculo separado. Aqui não, eu estou falando, não, o salário médio é igual para todo mundo. Para quê? Para não ter que ficar separando por linha de produção. O consumo de energia elétrica é o mesmo em termos de quilowatts, por isso o seu custo é proporcional ao tempo utilizado nas máquinas, tá? Então, a energia elétrica é proporcional às máquinas, as máquinas são as mesmas, gastam as mesmas coisas, e se usou 1 hora, vai gastar 1 unidade de energia elétrica. Se usou 3 horas, vai usar 3 unidades de energia elétrica. É diretamente proporcional. Custo de supervisão da produção e aluguel devem ser rateados com base no tempo de mão de obra direta. Então já deu o critério de rateio aqui, de supervisão de produção e aluguel. Supervisão de almoxarifado pelo consumo de matéria-prima. Os outros custos indiretos relacionados ao tempo de uso de máquina. E eu ainda dou um imposto de renda, 30% sobre o lucro antes do imposto de renda. Vamos lá, pede um monte de coisa, vamos começar a calcular. Primeiro, vamos calcular os custos diretos de produção. Custos diretos de produção são custos que são reais, é aquilo mesmo, foi aquilo que a empresa gastou com esses produtos. Para ajudar a gente, eu vou dar uma dividida na tela, vou botar aqui mais ou menos no meio, eu venho aqui, exibir, dividir. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o custo da matéria-prima. Qual que é a informação aqui? A informação é que usa 1 kg de matéria-prima para cada produzido, é a mesma matéria-prima, e a gente usa... Não, não é aqui, é um pouquinho mais para cima. Né? Tá. Eu produzi 100 mil unidades e usei 1 quilo para fazer o produto caixa. Logo, eu usei 100 mil quilos. Eu produzi 60 mil unidades, 1 quilo para o produto lata, 60 mil quilos, 40 mil unidades, 1 quilo, 40 mil quilos. Total, 200. Soma isso tudo, 200 mil quilos. Ok, vamos calcular a proporção. 200 está para 100%, assim como 40 para X, 60 para Y e 100 para Z. Calcular a proporção, regrinha de 3 simples, não é nem a composta, tá? Então, regra de 3. Tudo bem? Bem, e como que a gente calcula o custo? Eu vou aqui no balancete, meu consumo de matéria-prima foi de R$140 mil. Então, isso significa que 50% de 140 é o que faz para produto caixa, 70 mil. Mesma coisa aqui, 30% de 140 e 20% de 140. Isso daqui, pessoal, não é um rateio, isso é uma proporção. Eu tenho certeza que gastei 28 mil para produto garrafa, 42 e 70 mil. Por quê? Porque cada produto desse usa 1 quilo. Não usa 2, 3 ou um número qualquer. Ele usa 1 quilo. Se eu fiz 100 mil, eu usei 100 mil quilos. Se todas essas matérias-primas, 200 mil quilos, me custou 140 mil reais, 100 mil custou metade disso, 70. Então,
custo direto. Eu não tenho dúvida. É esse valor mesmo. Tudo bem, pessoal? Professor, eu perdi como você achou a linha amarela do consumo. Aqui. Eu produzi 100 mil unidades, tá certo? Aham. Usei 1 quilo em cada unidade. Aqui, ó. 100 mil vezes 1, 100. Tá. A mesma coisa aqui. 60 mil unidades vezes 1, 60. 40 mil unidades vezes 1, 40. Tá ok? Obrigada. Nada. E a proporção, professor? A proporção é a seguinte. Soma tudo. Dá 200. 200 é 100% do que eu usei, né? Se eu pegar dividir 40 por 200, dá 20. 60 por 200 dá 30%. 100 por 200 dá 50%. Ah, tá. Obrigado, professor. Podemos ir em frente, pessoal? Professor, só o MP, como que você achou? Desculpa. Também. Qual? Essa última linha, MP. Matéria-prima. Quanto que eu gastei de matéria-prima? Eu gastei 140 mil. Se 50% é do produto caixa, é 50% Entendi. de 140 mil. Obrigado. Podemos ir em frente? Podemos, professor. Ok. Pessoal, eu vou pular algumas linhas e vou lá para a linha. Depois a gente volta, nós vamos fazer tudo. Mas eu quero fazer primeiro a da linha 86 até 90. Tudo bem? Bem, supervisão de almoxarifado. O que foi dado aqui no enunciado? Supervisão de almoxarifado é rateado pelo consumo de matéria-prima. Se é rateado pelo consumo de matéria-prima, é a mesma coisa que nós acabamos de fazer aqui, ó. Então, quanto que usou de matéria-prima produto caixa? 100 mil, 60 mil e 40 mil. Total, 200. Aqui, o coeficiente de rateio é a mesma coisa. 40 por 200, 60 por 200 e 100 por 200. Quanto que eu gastei de supervisão de almoxarifado? Vamos lá no balancete. Aqui, ó. Supervisão de almoxarifado de matéria-prima. Tirar esse matéria-prima aqui. Supervisão de almoxarifado. Supervisão de almoxarifado. 28.800. 28.800 se eu pegar 50% desses 28.800, dá 14.400. 30% dá 8.640 e 20% dá 5.760. Pessoal, dá uma olhada. A conta é o mesmo método que eu usei aqui para calcular o custo de matéria-prima. A mesma coisa. Mas aqui é custo direto, aqui é custo indireto. Aonde que está a diferença? A conta, o processo de fazer a conta é exatamente o mesmo. Vocês concordam? Só que Sim. aqui eu tenho certeza que eu gastei 70 mil com o produto caixa.
Eu tenho certeza que eu gastei 42 e que eu gastei 28. Eu tenho certeza. Por quê? Porque isso aqui é uma proporção de matéria-prima utilizada. A não ser que a área de PCP errou muito quando ela determinou que era 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, se ela não errou, é isso. Já a supervisão de almoxarifado, será que ele usou 14.400 com produto caixas, 8.640, 5.760? Eu não tenho certeza disso, não. Por quê? Porque pode ser que não tenha gastado mais. Tem produto que usa mais almoxarifado. Vamos supor que os operários foram uma única vez, falaram, quero os 40 mil quilos agora, vou trazer 2 caminhões aí, vou encher com 40 mil quilos, já vou usar já. E pode ser que esse aqui venha pedindo picado, picadinho, 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 sabe? Então esse usou muito almoxarifado e esse usou pouco. Não sei. Não dá para saber. Então, esse daqui é uma aproximação. E muitas vezes uma aproximação grosseira. É que nem a gente ir no bar, um monte de gente, e no final rachar conta. Alguns consumiram mais, outros consumiram menos. E no final todo mundo paga a mesma coisa. É uma aproximação grosseira. Está errado? O que consumiu menos vai se sentir prejudicado. O que consumiu mais levou vantagem. Tá? Então, é a mesma coisa os produtos. Pode ser que algum produto aqui esteja sendo penalizado. Tá? Então, vamos supor que não seja almoxarifado, mas seja manutenção. Pode ser que tenha uma linha de produto aqui que nunca usa manutenção e está pagando. Um exemplo que eu falo muito para os alunos é o seguinte: quem de vocês já foi no ambulatório lá no Mackenzie? Já fui, professor. Já foi, Caroline? Já. Então, só você? Não sei. Eu já fui umas 2 vezes. Tá bom. Mas olha só, pessoal, nós estamos aqui com 30 alunos e só a Caroline falou. Digamos que 3 alunos foram, vai? No almoxarifado dessa turma. No almoxarifado, não, desculpa, no ambulatório. 10%. No entanto, não tenha dúvida, pessoal, alguns centavos da prestação que vocês estão pagando é o custo do almoxarifado. Mas eu não uso. Mas não interessa. É o custo da disponibilidade. Você tem essa disponibilidade. Você não usou, não precisou. Mas está lá. Para o dia que você precisar, está lá para você usar. Então, o almoxarifado é a mesma coisa. Ele está lá. Controle de qualidade é a mesma coisa. Ele está lá. Você pode fazer o controle de qualidade ou não, mas ele está lá. Vai ter o custo dele. E você vai ter que contribuir com aquele custo. Tenha utilizado ou não. Tá? Então, o ambulatório, provavelmente eles chegam no final do ano, eles calculam quanto que gastou o ano inteiro de ambulatório. Tem 4 médicos, só aqui em São Paulo tem 4 médicos, tem acho que 8 enfermeiras, tem ambulância, tem a área, porque você tem que considerar a área utilizada. Aquela área podia ser uma sala de aula, você podia estar dando aula lá, você está deixando de ter receita porque está usando como ambulatório. Tá? Então, tem a área, e aí vai. Tem um monte de custos, custo de medicamentos, tudo isso daí tem que ser calculado, e depois, como que eles fazem? Provavelmente o rateio vai ser que nem o de boteco. Divide pelo número de alunos. Dividiu pelo número de alunos, cada aluno vai contribuir com tanto. Esse é o custo do ambulatório que cada um vai pagar. Esse é o rateio do ambulatório. Então, é um rateio que nem todo mundo usa, mas todo mundo paga. É comum isso, por exemplo, você tem o celular pós. Você tem direito a falar 24 horas durante 30 dias. A gente não usa isso. Eu não uso 1% disso.
Não adianta eu chegar lá para Claro e falar, Claro, eu não quero. Ela fala, então passa para pré, pô. Se você não quer isso daí, passa para pré. Acaba ficando às vezes até mais caro do que eu continuar pagando essas horas que eu não uso. Né? É o custo da disponibilidade. Tudo bem, pessoal? Viram que a conta é a mesma. Só que eu tenho certeza, o outro eu não tenho certeza. Bem, e aí vai o segundo, vamos voltar lá para a linha 72. Linha 72, eu quero calcular o custo da mão de obra direta. E eu tenho aqui que eu usei 1 hora e... Vixe. Perdi totalmente. Opa. Eu tenho 1 hora, 2 horas e 2 horas e meia de tempo de mão de obra. Tá? Então, aqui. Se eu peguei, produzi 100 mil, 100 mil vezes 1, 100 mil. 60 mil vezes 2, 120 mil. 40 mil vezes 2,5 dá 100 mil. Total, 320 mil. Isso é 100%. 100 por 320 dá 31, 120 por 320 dá 37, 100 por 320 dá 31,25. Isso é uma proporção. Quanto que eu gastei de mão de obra? Olha aqui, ó, 120 mil. Se eu gastei 120 mil de mão de obra, 120 mil vezes 31,25% dá 37.500. 45 e 37.500. Isso é custo direto, eu tenho certeza. A não ser que a área de planejamento e controle de produção tenha errado naqueles tempos de mão de obra, mas dificilmente, eles usam tempos e métodos, tudo aquilo que vocês veem lá em planejamento e controle de produção, tá? Para calcular o tempo de produção de um produto. Então, aquele número é um número certo. Não é um número aproximado, é aquilo. Se eu multiplicar por essa proporção, eu tenho o quanto eu efetivamente gastei de mão de obra direta. Esse número eu tenho certeza que é esse. Tá? A não ser que PCP tenha errado. Não acredito que ela tenha errado. Tá? Bem, vamos pular, pessoal, depois a gente volta para a linha 92. Linha 92 é o seguinte, eu estou falando, custo de supervisão da produção e aluguel devem ser rateados com base no tempo de mão de obra direta. Mesma coisa. Então, vou pegar qual que é o tempo de mão de obra direta? 100, 120, 100. Exatamente isso que a gente tinha. Ó, isso é a mão de obra direta. Isso é supervisão geral da produção e aluguel de fábrica. Ó, 100, 120, 100, total 320. Acha o coeficiente de rateio. E vamos aplicá-lo sobre o valor da supervisão de produção, que é essa daqui, e sobre o aluguel de fábrica. Então, isso daqui vem daqui, e isso daqui vem daqui. Tudo bem? De novo, o cálculo é o mesmo. O cálculo é o mesmo. Só que, aqui eu tenho certeza que eu gastei isso de mão de obra.
Aqui, opa, ó, pessoal, vai cair daqui 10 minutos o sistema, dá tempo de a gente falar ainda um pouquinho de energia elétrica, tá? Aqui, nós vamos parar 5 minutos e a gente retorna na sequência. Aqui, eu estou fazendo o rateio de supervisão geral da produção e aluguel de fábrica com base nas mesmas proporções. Só que esses números é uma aproximação grosseira. É uma aproximação. Aqui não. Aqui eu sei que eu gastei isso de tempo, de dinheiro. Aqui pode ser, pode não ser, não sei. É uma aproximação. Tudo bem, pessoal? Pessoal, vocês estão acordados? Tudo bem. Certo, professor. Estão vivos ainda? Então, é que eu tô correndo aqui para tentar alcançar você no Excel. Quer que espera um pouquinho? Não, eu pelo menos estou conseguindo. Não sei se todo mundo. Pode seguir, professor. Tá. Então, vamos voltar agora. Volta para a linha 78, que a gente não tinha calculado. O cálculo do custo de energia elétrica. O custo de energia elétrica foi dado aqui. O consumo de energia elétrica é o mesmo em termos de quilowatts, por isso o seu custo é diretamente proporcional ao tempo de utilização de máquinas. Legal. E eu dei o seguinte, olha, para fabricar um produto caixa, eu uso 0,6 de hora. Lata, 1,5. Garrafa, 3,75. Tá. Então, deixa eu tirar isso daqui. Opa. Então, eu vou pegar, achar essas proporções, 60, 90, 150, os 60 vezes a quantidade produzida. Então, vamos lá. 60 vezes 100 mil. Que dá aqui, 60 mil. Mesma coisa aqui, 90 mil, que é 60 vezes 1,5, e 40 vezes 3,75, dá 150 mil. Então, eu usei 300 mil horas homens. Se achar aqui o coeficiente de proporção, vai dar isso, 20%, 30%. 60 por 300 dá 20. 90 por 300 dá 30. 150 por 300 dá 50. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo. Bem, pega o valor da energia elétrica que foi consumido. Quanto que a gente consumiu? Energia elétrica, 15.800. Multiplicado por 20%, vai dar 360, 4.740 e 7.900. Custo direto. Então, provavelmente eu gastei isso mesmo. Tá? Não deve ter muita diferença. Posso ir em frente, pessoal? Pode, professor. Vamos lá para o custo indireto. Custo indireto, eu falei aqui que os demais custos indiretos são correlacionados ao tempo de uso de máquina. Tá? Então, de novo, eu tenho o tempo de máquina. Tempo de máquina é exatamente esse que eu usou para calcular a energia elétrica, 60, 90, 150. $60, 90, 150. Pois bem,
Usando essa proporção, vamos calcular essa proporção. Se eu pegar aqui, eu vou pegar os valores, esses que estão em marrom aqui em cima, ó. Então, manutenção preventiva, consumo de lubrificante e depreciação e seguro. Tá? Se eu pegar e fizer aqui 103, 103, não, eu vou fazer aqui. Vou até mudar. Se eu travar certinho, tá, pessoal? Ou seja, ele ficou com baixo contraste aqui, mas é isso aqui, ó. B102 vezes D19. Sabendo que eu estou travando o B102 na linha. Então, quando eu copiar para baixo, ele não vai mudar do 102. O D19, eu estou travando ele na coluna. Quando eu copiar para o lado, ele continua no D. Isso, se eu fizer isso, pessoal, eu consigo arrastar para baixo e consigo arrastar para o lado. E ele me monta todas as fórmulas. Numa única fórmula que eu faço, ele me montou todas. Eu calculei os custos indiretos, todos esses custos indiretos, tá certo? Então, não esqueçam. Alguém tem alguma dificuldade de usar essas travas? Não sabe como que usa? Hein, pessoal? Acho que não, professor. Tá tranquilo. Tranquilo? Legal. Então, eu calculei. De novo, isso é custo indireto. Eu não tenho certeza que cada produto usou esses valores. Enquanto aqui em cima, na energia elétrica, eu tenho certeza que foi esses valores. Esses valores estão certos. Tá ok? Bem, pessoal, falta 1 minuto aqui para ele encerrar. Nós vamos dar uma paradinha de 5 minutos para dar tempo de tomar um cafezinho. Se bem que essa hora ninguém vai tomar um cafezinho. Acho que tá para mais para um chazinho ou um leitinho do que um cafezinho, né? E a gente Uma volta... pizza, professor, sexta-feira. Olha, eu acabei de comer cachorro quente. Minha esposa hoje falou, hoje vai ser cachorro quente. Então, ela fez cachorro quente lá e eu vou ainda dar uma mordida num cachorro agora. Mas é isso aí. E a gente volta na sequência. Em 5 minutos a gente volta, tá, pessoal? Tá faltando Beleza, professor. 1 minuto, tá faltando. E alguém tem alguma dúvida? Eu sei que essa hora da noite, na sexta-feira, já as dúvidas já só vão surgir na segunda de manhã, né? A dúvida surge mais quando a gente está fazendo. Tá certo, então, pessoal. A gente volta em 5 minutinhos, tá ok? Tá bom, professor. Obrigada.